Olá, bom dia. Meu grupo é composto por mim. Olá, bom dia. Meu grupo é composto por mim, Andressa, Yasmin, Pedro, Cauane, Maria Eduardo Ormundo e Giovana. Vou falar um pouquinho sobre os nossos temas. Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M e N, onde M representa o número de linhas horizontal e N o número de colunas vertical. Por isso, o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações. O determinante de uma matriz de ordem 2 é calculado fazendo a multiplicação dos elementos da diagonal principal e subtraindo pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. O produto de duas matrizes é definido somente quando o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. E um sistema de equação pode ser representado na forma de uma matriz. Os coeficientes da cognitas são os elementos da matriz que ocuparão as linhas e as colunas de acordo com os posicionamentos dos termos no sistema. Matriz é uma forma de informação em que se pode fazer várias operações relacionando entre linhas e colunas. Sua estrutura de tabela é sempre representada entre colchetes, parênteses, barras simples ou barras duplas, enquanto na representação é utilizado os índices M para as linhas e N para as colunas. Nesse exemplo, temos uma matriz A 2 por 3. Localizamos a segunda linha de cima para baixo e a terceira coluna da esquerda para a direita. Chegamos então no elemento 3. Existe uma certa classificação de matrizes e entre elas estão a matriz linha, quando a matriz só tem uma linha, assim como a matriz coluna só tem uma coluna. Na matriz nula, os elementos são igual a zero. Na matriz quadrada, o número de linha é igual ao de colunas. Na matriz diagonal, os números que não são da diagonal principal são nulas. Enquanto de identidade trata somente quando a diagonal principal é igual a 1 e o restante 0. Na matriz oposta, basicamente mudando os sinais de tudo. E por último, a matriz transposta é resultado de uma troca de ordem de linhas e colunas. Na soma de duas matrizes é basicamente somar cada elemento com seu correspondente. Como no exemplo abaixo, o elemento A 1 por 1 é somado com o elemento B 1 por 1, e assim em diante, resultando em uma matriz C. Na subtração tem a mesma propriedade, só que em vez de somarmos, subtraímos. Assim como no exemplo a seguir, em que subtraímos o elemento A 1 por 1 pelo elemento B 1 por 1, e chegamos assim no elemento C 1 por 1. Primeiramente, para se calcular uma determinante de matriz, é necessário que essa matriz ela seja quadrada. Bom, para calcular é preciso analisar a primeira ordem, ou seja, se ela é de ordem 1, ordem 2, ordem 3. E quanto maior for essa ordem, mais difícil vai ser para encontrar a determinante. Bom, para calcular a determinante de uma matriz de ordem 1, é necessário apenas conhecer o seu único elemento. Na de ordem 2, você precisa calcular a diferença entre os produtos dos termos da diagonal principal e os da diagonal secundária. Para calcular a matriz de ordem 3, é necessário utilizar a regra de Sarros, porque ela já é mais difícil. Na regra de Sarros, você inicialmente duplica as duas primeiras colunas lá no final da matriz, e depois você vai multiplicar os termos de cada uma das três diagonais. O produto de uma matriz não é determinado por meio do produto dos seus respectivos elementos. Assim, o produto da matriz A é igual a IJ M por P, e B é igual a BIJ P por N. E a matriz C é igual a CIJ M por N, em que cada elemento CIJ é obtido por meio da soma dos produtos dos elementos correspondentes da I, linha de A, pelos elementos da J, coluna B.
Na definição, temos que a matriz produto A vezes B só existe se o número de colunas de A for igual ao número de linhas B. Verificadas as condições de existência para as multiplicações de matrizes, valem as seguintes propriedades. Associativa, A vezes B, entre parênteses, vezes C, que é igual a vezes B vezes C. Distributiva em relação à adição, A vezes B mais C, que é igual a vezes B mais A vezes C. Ou A mais B vezes C, que é igual a A vezes C mais B vezes C. E elemento neutro, A vezes IN, que é igual a IN vezes A, que é igual a, sendo IN a matriz identidade de ordem N. Vimos que a propriedade comutativa geralmente não vale para a multiplicação de matrizes. Não vale também o anulamento do produto. Ok. Sistema linear. No contexto da matemática, um conjunto de equações lineares devem ser satisfeitas simultaneamente. Como exemplo, nós temos um sistema linear aqui, que é um sistema 2x mais 2y é igual a 10, y menos x é igual a 1, onde x e y é igual a 2 e 3. A gente pode verificar que x e y é igual a 2 e 3 substituindo e vendo que a expressão for verdadeira. Dentro de um sistema linear, podemos criar uma matriz dos coeficientes. Para fazer isso, basta apenas copiar os coeficientes de uma matriz, da seguinte forma. 2x mais 2y é igual a 10, menos x mais y é igual a 1. Por que eu troquei a segunda equação? Porque eu queria deixar o x e o y na mesma coluna da matriz. Esse é o que você tem que fazer. Nesse sistema, a matriz dos coeficientes será igual a 2, 2, do 2x mais 2y, e menos 1, 1, do menos x mais y. Agora, sobre a resolução de um sistema linear. Existem diversas maneiras de se resolver um sistema linear, sendo a soma das equações e a substituição os métodos mais famosos. A maneira que vou apresentar aqui é a regra de Cramer. Para utilizar a regra de Cramer, precisamos calcular dois determinantes. Façamos isso na prática, tomando como exemplo o sistema dos slides anteriores. O primeiro passo é extrair a matriz dos coeficientes e obter seu determinante. Nós já obtemos a matriz dos coeficientes do sistema 2x mais 2y igual a 10 menos x mais 1 mais y igual a 1. Então, nós vamos apenas calcular o determinante dela. No caso, 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes menos 1 vai igual a menos 2. 2 menos menos 2 vai dar 4. No caso, o determinante d igual a 4. Substitua a coluna do igual na coluna da incógnita que você quer descobrir primeiro e tire o determinante. Como assim a coluna do igual, gente? Voltando no sistema que a gente está pegando como exemplo, a coluna do igual é a coluna do resultado das equações. No caso, a primeira linha da coluna do igual é 10, a segunda linha é 1. A gente vai substituir essa coluna na coluna da incógnita que a gente quer achar primeiro. No caso, como eu disse, que a gente tem que deixar x embaixo de x e y embaixo de y. É para fazer isso. No caso, eu quero descobrir primeiro o x. Então, eu vou substituir a coluna dos iguais na coluna do x. No caso, vai ficar 10, 1, 2, 1. Agora, tirando o determinante, vai ficar 10 vezes 1 vai dar 10, 2 vezes 1 vai dar 2. 10 menos 2 vai dar igual a 8. Isso, ou seja, dx é igual a 8. Pelo teorema de Cramer, o x vai ser igual ao d de x sobre o d, que vai dar 8 sobre 4, que vai dar 2. Para obter y, basta realizar a substituição de x igual a 2 em qualquer uma das incógnitas. Nós também podemos usar a regra de Cramer para calcular y, só que nesse caso a gente substituiria a coluna do igual, em vez de substituir na coluna de x, a gente substituiria na coluna de y e calcularia os determinantes normalmente, conseguindo dy. É isso, gente.